Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos apresentar aqui no canal de Educação algumas informações importantes para você que tem dúvida aí no processo de inscrição, né, pessoal? Para você que vai participar também desta convocação. Olha, tem acompanhado lá no canal alguns comentários aí dos inscritos, né, sobre a questão da convocação e também da contratação de trabalhadores. Afinal de contas, a Secretaria de Educação ela publicou recentemente a resolução de número 4920 de 6 de outubro de 2023, publicada no Jornal Minas Gerais no dia 7 de outubro, portanto, sábado, né, pessoal? E essa resolução 4920, ela fala sobre o cadastro de reserva para a convocação temporária de candidatos ao exercício de funções do quadro do magistério da rede estadual de ensino do estado de Minas Gerais. Temos também a resolução 4919, também da mesma data, 6 de outubro, essa, portanto, tratando do pessoal do quadro do administrativo da Secretaria de Estado de Educação, inclui-se aí a ASB, a TB e analistas da educação. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, por isso eu quero que você acompanhe comigo neste momento, né, esta apresentação feita aí pelo canal de Educação, porque nós vamos discutir um pouco sobre alguns temas polêmicos da 4920 de 6 de outubro de 2003. Temas que eu vou apresentar na tela para você nesse momento, algumas dúvidas sobre convocação e também contratação de profissionais. Acompanhe comigo! Um dos pontos aqui mencionados no canal de Educação, tenho destacado aqui, pessoal, é em relação à questão dos professores, né, das inscrições. Algumas pessoas têm perguntado assim, a gente está fazendo a inscrição, né, no quadro do magistério e também no quadro administrativo. Bom, bem, gente, para cada quadro daquele do CEAGEP, nós podemos fazer até 3 inscrições. Então você pode fazer 3 inscrições para o quadro administrativo e também 3 inscrições para o quadro do magistério. Veja bem, pessoal, lá nós temos 47 superintendências regionais de ensino, essa é a grande novidade que a resolução 4920 e a 4919 vem trazendo, né? Porque agora não existe mais esse negócio de metropolitana B, Belo Horizonte, metropolitana B, Contagem, né? É tudo uma SRE só, e aí os candidatos têm perguntado, por exemplo, questões referentes ao acúmulo de cargos, né? Afinal de contas, Tancredo, nós poderemos concorrer em 2 cargos para a mesma Superintendência Regional de Ensino. Então eu vou lá, faço inscrição, por exemplo, na SRE Metropolitana B ou SRE Metropolitana A, C, outra região aí, né, pessoal? Poderia pegar Varginha, por exemplo, aqui, que é uma das últimas superintendências aqui na lista, de acordo aqui com a ordem alfabética da superintendência. São 47 superintendências regionais, e aí nós começamos aí, né? Tem Almenara, temos também Varginha, dentre outras aí. Mas vamos pegar aqui essa, por exemplo, aqui da Metropolitana B, que é muito procurada, né? São mais de 200 escolas distribuídas nessa Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana A, com muitas escolas, e a C também. Só que aí, se a gente for pensar, a Metropolitana B, ela engloba escolas aí de Betim, de Contagem, de Belo Horizonte, né, pessoal, de Ibirité, tem escolas da Superintendência Regional de Ensino de vários municípios, e está gerando essa dúvida nos candidatos. Isso porque, pessoal, antigamente, né, nós tínhamos aí uma previsão nas resoluções antigas que tratavam sobre a possibilidade do candidato, por exemplo, pegar a escola, veja bem, pessoal, pegar outra designação. Então, veja, o que acontece? O pessoal às vezes concorria em outra designação, e lá no artigo 25 das resoluções anteriores, elas falavam sobre essa possibilidade de você pegar uma segunda designação. E o que dizia, né? A resolução, por exemplo, tem aqui a resolução antiga, que é a 4784, né, de 2022, ela que estabelecia critérios e definia procedimentos da contratação temporária para atuação no quadro administrativo e da convocação temporária para atuação
no quadro de magistério da Rede Estadual de Ensino. Olha, fato é que nós estamos aguardando uma nova publicação de uma outra resolução que vai estabelecer mais orientações sobre critérios e procedimentos para contratação temporária de trabalhadores em educação. Se você chegar lá no artigo 25, pessoal, dessa 4784, né? Ela vai falar que, respeitada a licitude do acúmulo de cargos, o professor, ele poderia assumir uma segunda convocação temporária, veja bem, no mesmo componente curricular, na mesma função, no curso e no mesmo município, valendo-se da mesma prioridade, desde que não estivesse presente no ato da convocação temporária outro candidato habilitado e ainda não convocado temporariamente. Eu vou repetir o artigo 25 das 4784/2022, porque você vai entender. Veja bem, você já pegou uma designação, por exemplo, na Metropolitana B. Antes da resolução, ela falava, por exemplo, Metropolitana B Contagem, Metropolitana B Belo Horizonte, Metropolitana B e outros municípios. Metropolitana C, nós tínhamos Venda Nova, um tanto de municípios, né? E os candidatos concorriam e aí eles disputavam ali. Se você tinha um cargo na Metropolitana B em Contagem, você podia concorrer perfeitamente na Metropolitana B de Belo Horizonte, com a mesma classificação, para a mesma função de professor, utilizando, portanto, a mesma classificação dessa listagem que a Secretaria de Educação divulgou em 2023 para todos os candidatos. O que acontece é que essa resolução a 4920 a 4919, ela vem agora falando em você faz a inscrição por SRE, pessoal. Essa é a grande novidade, é a Superintendência Regional de Ensino. Aí o professor que trabalha, que fez inscrição, por exemplo, na SRE Metropolitana B, ele quer saber se ele poderá concorrer utilizando a mesma classificação, em discordância ao artigo 25 da 4784, que falava dessa possibilidade de você assumir uma segunda convocação, desde que, né, valendo-se aí da mesma prioridade, não estivesse presente no ato da convocação temporária outro candidato habilitado ainda não convocado temporariamente. Espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando aqui, porque realmente é muito complexo, mas você vai entender. Como hoje, pessoal, é outra situação, nós fazemos por SRE, a SRE ela é muito grande, ela vai abranger muito mais escolas do que aquela por município. Então você pega a SRE Metropolitana B, vai pegar todas as escolas ali, escolas de Belo Horizonte, escolas de Contagem, de Ibirité, como o exemplo que eu dei agora. E aí o candidato poderá, né, pegar uma segunda convocação, valendo-se da mesma classificação no mesmo município, ele terá prioridade, pessoal. Ou ele deixará esta prioridade aí para outro candidato que ainda não pegou designação. Essa que é a grande questão e que a Secretaria de Educação, ela precisa de dar realmente um embasamento legal para que os candidatos possam concorrer e tirar todas essas dúvidas. Bom, respeitada a leitura aqui, ou a apresentação do artigo 25, né, da resolução 4784, eu vou aqui agora voltar na apresentação. Vocês estão vendo aí o artigo 4º, que está dizendo o seguinte, olha só, vou apresentar na tela para vocês nesse momento, acompanhem comigo. O candidato poderá realizar até 3 inscrições no cadastro de reserva, distintas e de livre escolha. Veja bem, pessoal, observando no ato da convocação temporária as normas vigentes para o acúmulo de cargos. Quando a gente fala de acúmulo de cargos, olha o que fala o artigo 55 da resolução 4920, pessoal. Acompanhe comigo aí, ó. Ela diz: é vedada a convocação temporária cuja situação de acúmulo de cargos e funções contraria comprovadamente o disposto no artigo 37 da Constituição da República, pessoal. Então, veja bem, aí a gente vai ter que ir lá no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e que vai falar, pessoal, em linhas gerais, o seguinte, no tocante ao pessoal do magistério. Você vai pegar lá, por exemplo, o inciso 16, pega o inciso 16, que vai dizer o seguinte, olha, é vedada, isso é o artigo 37, inciso 16,
da Constituição Federal, atualizadíssimo aqui, pessoal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, e aí vem uma exceção como toda lei, né? Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que vai falar lá, pessoal, no inciso 11, sobre a questão da remuneração, do subsídio dos ocupantes do cargo, que não é importante aqui nesse momento. Mas se você pega o inciso 16, vai dizer exatamente isso, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Aí eu vou voltar aqui, pessoal. Veja bem, olha só, na letra A que vai dizer, há de 2 cargos de professor. Então, no tocante, pessoal, ao artigo 37 da Constituição Federal, ele vai dizer que é vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto a de 2 cargos de professor, né, quando houver compatibilidade de horários. Então, vamos analisar o seguinte, é vedado acumular cargo, mas para o professor pode, desde que não haja aí, pessoal, a questão da incompatibilidade de horários. E ela vai dizer também de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Eu acho que essa leitura nós já fizemos e estamos aqui amparados. Podemos, então, voltar na apresentação aqui. Então, o que o legislador está falando? Que em relação ao artigo 55 da 4920, pessoal, é vedada a convocação temporária cuja situação de acúmulo e funções contraria e o quê? Comprovadamente o disposto no artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, pessoal, a grande questão, e aí nós precisamos de uma orientação da Secretaria de Estado de Educação, porque ela tem que dizer para mim, na verdade, né, se eles poderão, os candidatos que vão concorrer à convocação, se eles poderão, os professores, concorrer com a mesma classificação, podendo pegar 2 vagas. Então, se serão encaminhados aí online 2 cargos em turnos diferentes, porque tem a questão da compatibilidade de horários. Veja bem, pessoal, porque se for incompatível não tem jeito, gera o acúmulo de cargo. Mas se houver compatibilidade para 2 cargos de professor, pode. Então, veja bem, para quem fez na Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B ou outra superintendência, para a função de professor, né? Veja bem, fez lá para professor, e aí ele fez para outra função também. Professor pode trabalhar com ATB, o especialista não pode trabalhar como ATB, mas aí tendo os turnos diferentes, pegou de manhã e pegou à tarde de professor, a gente quer saber se a Secretaria vai autorizar esse professor concorrer com a mesma classificação e ter prioridade aí, né, pessoal? Descartando o artigo 25 da 4874, que fala que ele só pode pegar se no momento da designação tiver outro candidato participando ali inscrito no município. Essa é uma demanda, pessoal, que a Secretaria de Educação precisa esclarecer, ainda não esclareceu. Por isso eu estou aguardando aí uma resolução que trata sobre novos critérios e procedimentos ou mais informações sobre critérios e procedimentos para a designação, para a convocação, para a contratação, e muito especialmente em relação à convocação de trabalhadores na educação. No artigo 66, ela vai continuar falando aqui sobre acúmulo de cargo, mas não é o nosso texto aqui. Então veja bem, pessoal, eu espero que tenham entendido a questão, porque vários trabalhadores em educação estão perguntando se eles poderão pegar 2 cargos nas mesmas superintendências regional de ensino, e se o artigo 25 da 4784 ele vai cair, porque se cair o professor ele poderá concorrer, veja bem, de manhã em Belo Horizonte, à tarde em, por exemplo, Contagem, ou de manhã em Belo Horizonte e à tarde em Belo Horizonte também, na mesma Metropolitana B, porque afinal de contas, se for em consonância ao que está dizendo o artigo 55 aqui, o artigo 37 da Constituição Federal, o professor ele pode ter 2 cargos, e aí ele valerá da mesma situação de classificação, ou vai pesar, ou sopesar, vamos dizer assim, o artigo 25 da 4784, que vai falar. Eu vou repetir a leitura do texto aqui, porque é importante a gente estar apresentando isso para vocês. Olha o que dizia o artigo 25, ainda diz, né? Porque nós estamos aqui no ano de 2023 fazendo esse vídeo. Eu quero saber o que vai dizer aí o legislador, diretoria de normas da Secretaria de Educação. Porque o artigo 25 dizia, se você tinha um cargo, por exemplo, na Metropolitana B, né? Você poderia ter outro cargo na Metropolitana B, não haveria problema nenhum. Mas se você,
Olha só o que diz o artigo 25. Respeitada a licitude do acúmulo de cargos, o professor poderá assumir uma segunda convocação temporária no mesmo componente curricular, na mesma função, no mesmo curso e no mesmo município, valendo-se da mesma prioridade, só que agora a gente não está falando mais de mesmo município. Nós estamos fazendo a inscrição agora por quê, pessoal? Por Superintendência Regional de Ensino. Então a Secretaria de Educação precisa nos posicionar nesse sentido. Então eu vou continuar o texto. No mesmo município, isso é a resolução atual, tá, pessoal? Essa de 2022, porque essa resolução é referente às designações que aconteceram em 2023, e a 4920, ela se refere às convocações que acontecerão em 2024. Então a resolução, a 4874 de 2022, no artigo 25, ela fala, valendo-se da mesma prioridade, desde que não esteja presente no ato da convocação temporária outro candidato habilitado ainda não convocado temporariamente. Então, se tivesse ali um candidato que não tivesse pego vaga naquele município, ele estaria na sua frente, porque você já pegou uma naquele município. Só que agora a questão, pessoal, é que é por SRE. Então fica mais difícil da gente discutir. E o canal de educação não vai responder a sua dúvida. Eu não sou louco de chegar aqui e falar para vocês. Não tem agora. Se você for analisar aqui, pelo que está dizendo, vou voltar aqui, pessoal, nessa apresentação, porque é importante a gente falar sobre isso. Mas pelo que está dizendo no artigo 55 da 4920, em tese pode. Porque o professor ele pode ter 2 cargos, desde que tenha compatibilidade de horários. Tá, pessoal? Se pegou de manhã e pegou à tarde, ele pode ter 2 cargos numa boa. A questão é, vai valer o artigo 55? Vai valer, pessoal? Claro que vai valer, porque o artigo 55 é constitucional. Mas a questão é saber se o artigo 25 da 4784, ele vai realmente tratar sobre essa matéria. Ou ele vai vedar que o trabalhador possa concorrer, né, no caso aí na mesma SRE, se ele tiver uma vaga, ele vai ter que deixar a vaga para outro candidato. Então essa é uma dúvida recorrente aí. Vamos passar aqui que nós temos mais informações para vocês. Outra dúvida aí que estão perguntando é em relação ao professor da educação básica, pessoal. O regime de turma, eventual professor para uso de biblioteca. A questão é, o professor de uso de biblioteca, ele pode usar o tempo de regente de turma? No meu entendimento, sim. Tanto é verdade que no 4.1, que é o quadro lá do anexo 1 desta importante resolução, 4920, lá vai falar o seguinte, vai colocar todo mundo no mesmo cesto, olha aqui, ó. Olha só, pessoal, para atuar como regente de turma nos anos iniciais do ensino fundamental, professor eventual também poderia usar o tempo de regente de turma, professor para ensino de uso de biblioteca, mediador em projetos autorizados pela secretaria. E aí, nós temos lá, quando a gente vai fazer inscrição, olha o que aparece lá, pessoal, neste terceiro item aqui, ó, professor de educação básica, para atuar como regente de turma nos anos iniciais do ensino fundamental, como eventual, como professor para ensino do uso da biblioteca. Então, no meu entendimento, para atuar como professor de uso de biblioteca, poderá usar o tempo de regente de turma. Tá ok, pessoal? Se tiver alguma divergência aí, pessoal, se você não concorda, se você teve uma interpretação diferente, por favor, ajuda a melhorar aqui a informação, manda para mim a instrução, onde é que está escrito que não pode, tá? E aí eu vou preparar um novo vídeo aqui, descarta esse aqui, pronto. Eu descarto esse vídeo aqui, faço outro, não há problema nenhum. E para a gente continuar aqui, pessoal, olha só, eu vou falar um pouco sobre educação especial, tempo de serviço, porque as pessoas também estão perguntando se podem usar o tempo de serviço como professor de apoio para a regência de turma, pessoal. E aí é importante eu trazer isso aqui para vocês, porque está aqui no parágrafo 7 dizendo o seguinte, acompanhe comigo na tela para você. O tempo de serviço exercido na função, no componente curricular, na área do conhecimento da educação especial, poderá ser computado em sua totalidade na função, no componente curricular, na área do conhecimento para o ensino regular, pessoal. Veja bem, então, tempo de serviço exercido na função, componente curricular, área de conhecimento da educação especial, ele poderá ser computado em sua totalidade na função, no componente curricular, na área de conhecimento para o ensino regular. Olha o que diz o parágrafo 8º. O tempo exercido no ensino regular não pode ser computado para a função componente curricular, área de conhecimento da educação especial.
Então, pessoal, olha só, você não pode usar o tempo do ensino regular, tá, pessoal, quem trabalha aí no regular, presta atenção, não pode ser computado para função no componente curricular de conhecimento de educação especial. Não pode ser usado. E olha o que diz o parágrafo 9º, o tempo exercido como professor de educação básica na função de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas e na sala de recursos poderá ser computado em qualquer uma das funções. Então você pode usar o tempo de apoio para concorrer como regente de turma. Não há problema nenhum. Mas o contrário não é verdadeiro. Você não pode usar o tempo de regente de turma como professor de apoio que precisa aí de uma habilitação especial. Tá, pessoal? Presta atenção nessa situação, porque é dúvida de muitos candidatos aí que têm perguntado aí no canal de educação sobre a situação. Por favor, acompanhe comigo aqui, por isso que é importante você ativar o sininho para receber todas as notificações. E tem um detalhe importante, você que está aí preocupado com a designação online, fica atento, porque você vai viajar agora em janeiro, né? Vai viajar, tá chegando, nós já estamos aqui gravando o vídeo dia 20 de outubro de 2023, vai chegar aí em janeiro, e aí você vai viajar, vai passear, e aí você fica assim, eu tô preocupado, acho que eu vou perder o prazo da inscrição online. Não, você não vai perder o prazo se você acionar aí, ativar o sininho do canal do YouTube Tancredo Lins, canal de Educação MG, no caso aí no Instagram, canal de Educação MG também. Ativa o sininho aí, pessoal, no YouTube, porque você vai receber os vídeos aí do canal e você saberá sobre o cronograma, né? Olha, tá chegando aí a data da inscrição online, então é importante você acompanhar. Então, pessoal, são informações importantes que eu tô trazendo para todos vocês. Trouxe 5 slides aqui. Vamos continuar fazendo vídeos, tirando todas as suas dúvidas aqui. Para isso, eu gostaria de lembrar também uma importante informação, pessoal, sobre a Secretaria de Educação, porque ela disponibilizou naquela orientação um e-mail para que você pudesse, né, fazer aí todas as problemáticas, levar essas situações para a Secretaria de Estado de Educação. É importante você saber disso, porque o que acontece? Tem muita gente com dúvidas em relação ao processo de contratação e ao processo de convocação. Não é à toa, né, pessoal, que a Secretaria de Educação, ela anexou aqui um e-mail para que a gente pudesse conversar lá com o Josias, né, pessoal? Então ela disponibilizou um e-mail em que você poderá enviar as suas dúvidas lá para DIGEP, né, pessoal? DIGEP. Então o e-mail é para o Josias Júlio de Araújo, que é o diretor de gestão de pessoal do Sistema Educacional, e ele coloca aqui, ó, as eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail digep.convocação@educação.mg.gov.br digep.convocação, tudo junto, @educação.mg.gov.br. Vamos fazer assim, se você tiver alguma dúvida, manda e-mail para canaldeeducaçãomg@gmail.com. Na medida do possível, a gente vai explicando todos vocês, tá, pessoal? Porque são muitas dúvidas que os inscritos aí no canal estão tendo e a gente fica aí bastante preocupado porque nós queremos poder responder todos vocês, mas para isso a gente precisa de informação. Inclusive, eu mandei lá para eles a pergunta sobre essa questão da designação, da contratação, se poderá ou não, né, concorrer na mesma superintendência a dois cargos, né, valendo-se aí da mesma função, da mesma classificação para o processo de convocação em 2024. Estou aguardando uma orientação. Se eu tiver essa resposta, ou se alguém aí que está assistindo o vídeo nesse momento puder nos responder, canal de educação mg@gmail.com, manda com a legislação ou com a orientação, que a gente vai fazendo um vídeo aqui divulgando para todos vocês. Um grande abraço para você, não deixa de receber aí, pessoal, inscrever no canal de educação e claro, né, ativar o sininho para receber todas as notificações. É o canal de educação ajudando você no processo de convocação e contratação para SBATB e analista da educação, para entrar no estado de Minas Gerais, poder trabalhar com a gente aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.